Então, já estamos gravando, então a gente pede àqueles que não desejam que a imagem apareça, por favor, podem fechar o vídeo, senão sintam-se à vontade. Pedimos só que fechem o som para a gente poder iniciar a leitura e fazermos a nossa prece. Então, vocês já devem estar vendo aí, né, a página, está dando para ver? Então, vamos lá. Direitinho. Então, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Cuidado. Olívia, querida, mudo. Já botei no mudo. Então, vamos lá. Amor, você fica vendo as pessoas aqui entrando, tá? Estou vendo. Você tá sem som, amor. Tiraram o meu som. Então, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, capítulo 11, intitulado Glorifiquemos. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Isso é Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. E em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. Você faz a prece, anjo. Vamos, então, agradecer ao nosso querido Jesus, aos amigos espirituais, trabalhadores da nossa seara, que eles possam nos envolver na noite de hoje, no estudo, que esse estudo possa nos ajudar, nos fortalecer na nossa caminhada. E que essas vibrações desse ambiente possam envolver também a tantos que não estão aqui e a muitos que se encontram nos seus desafios da vida. Que essas vibrações possam envolver a cada lar, nos hospitais, nas ruas, levando esperança para que todos possam caminhar e chegar no ponto necessário da alegria, da felicidade, do dever cumprido. Ampare ao nosso querido Marcos, que vai ser hoje o nosso querido trabalhador e trazer as lições para os nossos corações. Te agradecemos por tudo, amigos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Ok, Marcos. Agora... Bem, seja graças a Deus.
Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Hoje Noite. eu vou precisar muito contar com a colaboração de vocês, porque quem ia dar esse estudo era a nossa querida amiga Rita, que não pôde, parece que ela está viajando. E o Newton me solicitou que fizesse o estudo da noite de hoje. Eu confesso que eu sempre faço, ligando o tema ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho, embora o tema hoje tem muita coisa a ver com o Livro dos Médiuns também, mas eu não tive esse tempo necessário, porque nós estamos no final do ano, eu estava até conversando com o Guilherme, bom, o judiciário está terminando o ano dele, e aí eu vou junto também com um monte de trabalho, não tive tempo de fazer como eu gostaria de fazer. Então, hoje nós vamos fazer esse estudo juntos, então eu espero que eu tenha bastante dificuldade de falar, porque vocês vão falar tanto sobre o capítulo, que eu só vou conduzir ele aqui assim, e vocês é que vão dizer tudo, entendeu? Eu espero isso. Enfim, então eu conto com a colaboração de vocês, sempre renovando a alegria de estar com vocês, mesmo que seja ainda pelo vídeo. Breve não será mais assim. Graças à misericórdia divina, a vacinação está sendo um sucesso, está avançando. Nós já vamos para a terceira dose, então, ainda tomando os cuidados que precisamos tomar, mas daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos presencialmente, não é? Enfim, nós estamos nesse capítulo 19, dando sequência no livro Os Mensageiros, e ele é um capítulo muito peculiar, que ele vai trazer uma coisa que a gente sempre ouve falar, sempre mencionamos esta coisa em outros estudos, em comentários, e que está aqui. Aliás, os mensageiros têm essa característica, né? Quando nós falamos no capítulo 16, se eu não me engano, do posto de socorro, nós vimos sobre a pintura, que, na verdade, a verdadeira está no plano espiritual e a cópia está aqui. E nós sempre falamos sobre isso. Olha, na verdade, as obras de arte, as músicas, muitas das coisas são feitas primeiro no plano espiritual e nós copiamos para cá. E neste capítulo também há um comentário que nós vamos ver daqui a pouco qual que é o tema do estudo, que nós sempre falamos sobre ele, e está aqui também nos Mensageiros. Mas, antes disso, eu queria que vocês me dissessem, aqui o capítulo, o fulcro do capítulo é uma explicação do Alfredo. Quem é o Alfredo? Eu me esqueci quem é. Quem é o Alfredo? É o administrador, né? Do local onde está o André, que agora não estou lembrando, o André, o Aniceto, né? No lugar que a gente, às vezes, aqui, quando fica doente, vai. Parecido. Campo da Paz. Não, o nome. Posto de... Posto de socorro. Posto de socorro. É ele sozinho? Não, ele e Vicente. Não. A Amália. Quem? Amália. Ismália. Alfredo e Ismália. A Ismália fica lá com ele? Eu esqueci também. Não, só vai uma vez no mês. Como, Jesus? Só vai uma vez no mês. Por que mesmo, hein? Porque ela está num grau mais adiantado. Porque ela é o quê? Ela está num grau mais adiantado que ele. Mais evoluído, adiantado mais de elevado. quê? Mais elevado espiritualmente. Aí ela tem que descer para visitá-lo. Via de regra acontece isso, né? A mãe do André também está mais elevada que ele. A Lívia com Emmanuel está mais elevada que ele. Que coisa, a gente não toma vergonha, não. Só os espíritos femininos estão mais elevados que a gente, tá vendo? Pois é. Vai sobrar só a gente aqui, hein, Guilherme? Tem que abrir o olho, hein?
As mulheres vão tudo embora. Então, ela, de vez em quando, como disse a Jesus, acho que uma vez ela vem, né, estar com o Alfredo. E o Alfredo vai falar sobre uma técnica que vocês já leram, já sabem o que é, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Mas antes tem uma conversa entre o Alfredo e o mentor desse livro, o instrutor desse livro, que eu esqueci o nome também. Como é que é o nome dele? André Luiz. Aniceto. Ah, isso aí, o Aniceto. Então, eles estão conversando. O Aniceto demonstra, ele tem um sentimento, quando ele conversa com o Alfredo, e o Alfredo faz uma sugestão para ele. O que o Aniceto está querendo? Qual é esse sentimento do Aniceto? Vocês lembram? O que ele está fazendo? Eu vou começar aqui, vou dar uma dica. Ele fala assim, logo no início do capítulo. Depois de interessantes considerações, que foi o capítulo que o Guilherme fez o estudo na semana passada, o capítulo 18. Depois de interessantes considerações. Mas melhor, então, você ficar assim, não é isso? Tá bom, pode ser. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Então, o Aniceto estava querendo fazer uma coisa. O que o Aniceto estava querendo fazer ali naquele momento? Vocês lembram? Continuar viajando, né? Continuar, isso. Continuar viajando. Prosseguir viajando. Ele fala aqui, temos, já está aqui na outra página, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Então, ele estava preocupado e um pouco ansioso, natural, porque ele queria vir já nos círculos carnais, que eles estavam em viagem, pararam no posto de socorro, porque precisava fazer os serviços e o Vicente e o André precisavam estar nesse serviço para aprender. Só que o Alfredo faz uma consideração. Vocês lembram qual foi? Eu acho que ele ofereceu o carro, não foi isso? Antes disso. Ele ofereceu o carro. Mas antes disso, ele fez uma consideração. Você quer ir, mas por que ele pede para o Aniceto? Por causa da tormenta, ele pede para permanecer mais algumas horas lá. Isso. Em virtude da tormenta, muito amável. Então, veja bem, olha só. A coisa que nós sempre falamos, né? Quando nós temos uma ideia diferente do outro, aqui todo mundo faz isso. Quando nós temos uma ideia diferente do outro e queremos colocar essa ideia, nós somos sempre muito amáveis, não é isso? Então, então ele fala assim, muito amável, o Alfredo ponderou. Quanta coisa para aprender. Não tem palavra solta nos livros, não é? Tudo é ensinamento. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, que nós já estudamos nos capítulos passados, o que estava acontecendo, poderiam demorar... mas eu esqueci. Essa tormenta foi por causa de quê? Foi o fogo renovador? Mais ou menos. Mas a tormenta se deu por causa de quê? É uma tormenta magnética. Mas ela se deu em razão de quê? A movimentação ao redor, da Segunda Guerra Mundial, né? As mortes da Segunda Guerra. As mortes da Segunda Guerra Mundial. E o que mais? A movimentação espiritual em torno desse pronto de socorro, né? Que tem uma vibração, talvez, os magnética. Os pensamentos e palavras em razão da Segunda Guerra. Sim, Então, estava imantado de pensamentos aflitivos, sofridos, né? Da morte pela guerra. Então, todo é que nós produzimos através da nossa mente, através dos nossos pensamentos, e naquela época se produziam essas tormentas. Então, o Alfredo falou assim, olha, em virtude da tormenta iminente,
poderiam demorar conosco algumas horas. Ele falou isso muito amavelmente, seguindo amanhã ao alvorecer. Aí, volto lá. O Aniceto falou, entretanto, embora você esteja sendo amável, querendo que eu não vá, eu preciso ir, porque o serviço é urgente e o Vicente e o André precisam começar no aprendizado prático, ativo. O Alfredo se deu por vencido, falou assim, não, pode ir. Ele faz uma outra sugestão. Que sugestão foi? Pequenas horas ali, até que aquilo amenizasse um pouco. Sim, mas iam ficar lá vendo aquela pintura? Não, eles iam trabalhar música. junto ao momento de oração, um momento de oração que havia no pronto-socorro, e era um momento muito específico. Isso. E também eles iam trabalhar sobre a cura do sopro, né? Muito bem. Curador. Ele usa uma palavrinha aqui que convence o Aniceto. Antes da prece, antes da oração. Quem sabe? Uma palavrinha. Que vocês estão fazendo comigo, que eu pedi. Boa vontade. Também. Mas outra coisa. Eu pedi... Cooperação. Colaboração. Muito bem. Foi Marli que falou? Cooperação também está certo. A colaboração. Ele fala aqui. Então, vamos ler. A participação no momento de oração. Isso, ele diz aqui. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho até chegar lá. Vamos voltar lá em virtude da tormenta iminente. Aí ele fala, com profunda surpresa, ouviu afirmar, poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Quer dizer, esse condutor amestrado é uma pessoa que sabe conduzir esse carro, que eu não tenho ideia como seja, porque ele diz que é um carro. O André Luiz também fica espantado. Não podia caber em meu espanto. Aliás, o André passa muito tempo nesses livros iniciais espantado, porque são coisas que realmente ele não conhecia e que ele veio trazer para nós, né? Embora conhecesse as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores e considerasse as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa, rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Quando ele falou aqui, grandes veículos de tração animal em trabalho de salvamento, eu lembrei de um outro livro, que não é do André Luiz e nem é a psicografia do Chico Xavier. Lembrei na hora desse livro. Não sei se vocês lembraram de algum outro livro que se usa... Ivone Pereira do Amaral, Os Suicidas. Quem falou? D'Amico. O Marcos D'Amico. Que beleza. É isso mesmo. Exatamente. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Memórias do Suicida, né? Legiões do Servo de Maria, não é isso? Chegavam nos cavalos de tração animal. É um livro forte, belo, muito esclarecedor. E por sinal, eu sou ainda da antiga, gosto de escutar rádio pilha, radinho. Hoje nem precisa mais, né? Porque está tudo na internet. O Paiva Neto, que tem a Rádio Brasil, da Legião da Boa Vontade, ele fez várias novelas por áudio do Nosso Lar e tantos outros. E está passando agora, só que não tem hora, eu não sei a hora que ele passa. Geralmente, quando eu sintonizo no início da noite, da madrugada. Está passando Memórias de um Suicida em áudio. Muito interessante. Então, deve haver em algum lugar esse livro em audiobook, né? Que agora é o nome mais bonito de se falar. Então, o Memória do Suicida... Marcos, na internet, no YouTube, se você colocar novelas espíritas completas, tem Memória de Suicida.
São Ótimo, vários Úrsula. capítulos. Vou procurar. Ótimo. E tem Gosto. outras novelas também. Tá ótimo. Novelas espíritas. Vou procurar no YouTube. Eu sou um aficionado no YouTube, então vou procurar lá. Pode deixar. Então, eu me lembrei logo do Memória do Suicida, que tem o resgate daquelas pessoas que já poderiam ser socorridas através desses animais. E aqui ele demonstra já um carro. Não sei se é o Aerobus, né? Se é parecido. Aerobus, mas não alguma coisa esse, parecida nesse sentido, que auxilia nesse trabalho. Aí ele continua. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Por quê? Por que mais perto da crosta esses meios de transporte são mais numerosos? Quem sabe dizer? A necessidade de muitos espíritos. Nós. Porque ainda não se tem a técnica da levitação, ainda é muito grosseiro, ainda estão muito ligados à matéria, então é muito grosseiro o perispírito. Então, não vou levitar, não vai sair levitando. Até para caminhar, às vezes, é complicado. Então, por isso que esse serviço, aí com base no eletromagnetismo. E olha que está falando de eletromagnetismo, esse livro é da década de 40. É por conta também da densidade da atmosfera nesse momento? Também, creio que sim. Também. Está mais perto da crosta terrestre. Os nossos pensamentos são muito bons. Então, já viu, né? Já fica mais pesado a ambiência. Isso vai mudar. Está mudando. Uma hora vai ser diferente. Por enquanto, ainda precisa dos carros. Vamos lá. Aí, aqui, nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, o Aniceto estava preocupado, lembra? Observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu, mais uma vez, né? O Alfredo sorriu, se mostrou amável, bondoso, igual nós fazemos quando queremos convencer alguém, faz pelo sorriso, pela bondade, pela palavra carinhosa. Todo mundo aqui já aprendeu isso. Asseverou. Quanto a isso, não necessitemos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Ou seja, eu sei que você está preocupado em ir para a crosta terrestre, lá para trabalhar, mas tem trabalho aqui também. Fique tranquilo. Você poderá dar seu auxílio aqui. Onde houver espírito de cooperação, que foi falado aqui, da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Certo? Nossos amigos poderiam colaborar conosco. Alguém falou? Eu acho que ele já estava ali querendo principiar neles um aprendizado na própria localidade onde eles pararam para descansar um pouco. Ali já estava começando um princípio de aprendizado. Com certeza. Nada se perde. É o que ele falou. Nada se perde. Não precisa ter maior cuidado, porque aqui você vai ter trabalho. Quer trabalhar? Tem trabalho. Em qualquer lugar. Não é? Tem sempre trabalho. No plano espiritual tem sempre trabalho. Eu até brinco falando sério, né? Que descanse em paz, só um pouco. Pouquinho, né? Depois vai trabalhar, não vai ficar descansando eternamente. Coisa chata isso. Imagina. Morreu, descansou. Não quero, não descansava aqui, vai ficar descansando no plano espiritual. Então, nós temos que tirar esse hábito. Eu sempre falo assim, que um pouco que ele precisar, depois vai trabalhar, porque tem trabalho, muito trabalho. Nossos amigos poderiam colaborar conosco, ainda hoje, nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, que foi dito aqui, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Que coisa. Aí, olha como é que o Aniceto falou. Excelente sugestão. Ou seja, me convenceu com a sua bondade, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua sugestão, eu vou ficar. Vou ficar. Que para ele foi ótimo. Para o André, muito.
e para o Vicente, também muito bom. Excelente. Sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. É verdade. A prece é tão importante dentro da nossa doutrina de amor que o Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 capítulos dedicados a ela. A prece, que é no final do capítulo, e bate e se abrirá. Eu estou esquecendo o nome do capítulo. Se você me lembrar, Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Obrigado. Pedi e obtereis e preces espíritas. São os 2 capítulos que são dedicados à prece. Agora, ele fala aqui, a oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Mas essa oração, como é ela? Assim, ela é edificante como? Só a gente falando? Como é que se faz isso? O que vocês acham? Uma prece longa, grande? É uma prece objetivando o equilíbrio espiritual de todos e elevando o padrão vibratório ali do ambiente e auxiliando aqueles que ali estarão, dando a participação e quem vai estar recebendo também os aflúvios, por assim dizer, desse eletromagnetismo da prece. Isso aí, Madalena. Uma pergunta. Quando o Alfredo foi muito amável, quando ele, com a bondade dele, sorriu, ele fez uma prece? Sim. Ele cativou um amor. Com certeza. Fez uma prece. Com certeza. A melhor possível. É isso. O amor. É isso através aí. das nossas ações, dos nossos exemplos. Né? Eu posso fazer agora aqui uma prece belíssima com os lábios e não fazer nada do que eu falei. Uhum. Posso dedicar 1 hora falando e depois não falar nada. E eu posso só dar uma gratidão, que foi a página de abertura do Glorifiquemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por que estamos passando. E é uma prece. Então, essa questão da oração individual coletiva, que é um vasto reservatório de ensinos, é através disso, do exemplo, da ação, do amor, da gentileza. E o Alfredo mostrou isso muito no capítulo para mim. Muito interessante. Aí, vamos lá. Aliás, aí a Ismael entrou, né? Afetuosa. Olha aqui, afetuosa. Mais uma lição. Não devemos demorar. Ou seja, vamos embora, que vocês estão demorando. Estamos quase na hora. Então, é tudo do jeito como se diz, como se fala, como se exemplifica. Né? Nesse momento, como se fora chamado de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador, dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem perigosas para a noite. Quem é Olívia e Madalena? Não é a Olívia daqui, não. Ela já apareceu em outros capítulos, a Olívia e a Madalena? Não, eu não me lembro. Eu não me lembro. Então, mas elas trabalham aonde? Elas trabalham na técnica do sopro, né? Ah, muito bem. Que fazem perigosas para a noite. Necessitamos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Vamos lá. Quem aqui... Todo mundo aqui foi criança, né? Ninguém nasceu com 35 anos, que é a idade que nós estamos aqui, em média. Quando nós éramos crianças, que a gente se machucava, né? A criança antigamente se machucava. Ralava joelho, ralava perna, cotovelo, braço, rosto. A gente se machucava. O que a mãe falava para a gente, às vezes, hein? Ou quase sempre? Ela soprava. Eu me lembro que a mamãe soprava o machucado. E já sarou. A mamãe soprava.
Pois é. Soprava e dizia que já sarou. Vocês passaram por isso também? Eu pensei que era só eu. Eu passei. Com certeza todos nós passamos. Isso, era muito comum. A mamãe, deixa que eu vou assoprar. Vai ficar bom, eu sopro, vai ficar bom. Deixa eu soprar. Aliás, sopro eu acho que a sopro de mãe já é uma técnica de sopro. Nós vamos ver que céu não é. Por que a mãe... Mas por que a mãe falava isso? Deixa eu soprar que vai ficar bom. Era o amor da mãe. Ela acreditava naquilo. Ela acreditava. Ô, Marcos, mas agora eu vejo que dizem que se a gente soprar vai sair bactéria e o machucado vai contaminar. Né? É o que se ouve, né? Ah, não sopra, não sopra. Mas se soprava assim. Pois é. E quantas crianças morreram do sopro? Nenhuma. Lógico que não. Enfim, nós vamos acompanhando as modernidades. Olha só, nós vamos acompanhando as modernidades e os medos também vêm. Isso é natural. Isso aí é papo para Ana. Papo para Ana Luz. A culpada é sempre a mãe, coitada. Não é isso, não é bem isso, não, mas tem lá os seus... Né? Enfim, mas a gente sempre ouvia isso. E me veio logo isso na mente, na questão do sopro. Lógico que essa técnica do sopro que está aqui, uma coisa que eu vou falar, porque o Niltinho falou para mim, ele falou assim, não esquece de falar isso, eu vou falar aqui, Niltinho, pode deixar, diz a ele que eu falei. Que ele falou uma coisa muito interessante e que é verdade. E nós vamos ver nesse capítulo sobre essa questão do sopro, que ele me disse aqui assim. Porque aqui, qual a preocupação dele? Porque todos nós aqui somos o quê da casa do André Luiz? Essa escola é de quê? Ou é de quem? Ou para quem? Dos médios. Dos médios. E nós já estamos vendo todos neste... que querem, né? Que ela é aberta. Oi, Guilherme. Mas é aberta ao público, né? Não é só para médicos. Sim. Eu sei. Com certeza. Sim, tem outras pessoas que talvez não sejam ainda médios da casa, ou não são médios da casa, mas há muitos médios da casa aqui, com certeza que sim. Então, a nossa escola de médiuns lá, às sextas-feiras também, é aberta para todos. Né? E você, pelo menos um ano ouvindo, eu ainda peguei, me contaram que tinha umas salas. Eu não peguei, não. Tinha umas salas que a gente... Né? Eu peguei essas salas. Ia para as salas, estudava nas salas, e depois acabou, ficou só no auditório. Então, e aí depois de um ano, se dá o nome para a espiritualidade, se já tiver condição, não é condição evolutiva, nada disso. É que se aquela pessoa já tem condições, até mesmo mediúnicas, de poder assumir aquele compromisso. Uma vez, uma coisa que o Guilherme me falou, eu nunca mais me esqueci. Que, usando os termos do que o André Luiz usa, os nossos centros de força, que são os chakras, começam a se abrir com a mediunidade. Então, o que acontece? Você começa no trabalho mediúnico e isso vai aflorando várias coisas. Então, você tem que estar preparado para isso. E tem muito a ver com a técnica do sopro, com o sopro. Não é? Olha aqui. E ele me disse assim, querido irmão, hoje vamos estar comemorando o aniversário da Denise, que está fazendo 38 anos, senão ela me bate se eu falar diferente. Desejamos que realize um bom estudo, tal, e a reflexão sobre os potenciais da mediunidade do sopro, sempre considerando o preparo do médium, ainda como os trabalhadores da saúde no futuro. O médium sempre tem que estar preparado para o trabalho. Só no dia da mediunidade, do trabalho mediúnico, só naquele dia constante. Da psicofonia, só no dia da psicografia, só no dia do tratamento na sala da Sheila? Não. Dentro do possível, porque nós ainda não somos perfectíveis, nós vamos tentar ter dias um pouco melhores, porque somos médiuns. E aí ele fala, a gente consegue sempre? Não. Nem sempre. Não. Faz parte da nossa humanidade ainda.
correto? Mas Correto. nós temos que ter essa responsabilidade. Temos Então, que ele nos vai falar muita disciplinar. coisa aqui da técnica do sopro, como é, se há na crosta terrestre, se tem condições, como é feito, nós vamos ler, vamos estudar juntos e vocês vão me ajudar. Vamos lá. Então, temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Então, ele fala que, lá no plano espiritual, e nós vimos isso em nosso lar, nas câmaras de retificação, dos sofrimentos que os espíritos ainda passam, sofrimentos materiais, dores, né? Enjoos. Tanto que o André começou limpando esses excrementos na câmara de retificação. Uma coisa bem mesmo material, estando no plano espiritual. Então, ele diz, tomado de pressões físicas mais fortes. Então, a Madalena e a Olivia, que são técnicos do sopro, fazem esse tipo de trabalho, e vamos ver qual. Aí o André fala, técnicos do sopro, indaguei assombrado antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. Então, quando eu ouvi falar em sopro curador, eu me lembrei de outra técnica mediúnica que nós usamos muito no André. Qual? Da qual eu não faço parte. Quem? O passe. O passe. O passe. O passe também necessita... também é um sublime privilégio do homem? O que vocês acham? O passe se iniciou através da imposição das mãos de Jesus. Ele dá o primeiro exemplo. Sim. Nada mais é do que um passe magnético quando ele impõe as mãos. Só que ele tinha um poder muito maior, né? Sim. Ele curava. Então, onde ele punha as mãos, ele alterava a matéria de uma certa forma maravilhosa, né? Então, ali e os médiuns lá na sala do André, como é que é? Ô, Marcos, só que também o passe são preparados para trabalhar. Intermediários, né? Nós somos intermediários. Sim, sim. Então, tem o magnetismo do médium e tem o auxílio espiritual dos nossos mentores, amigos que estão lá auxiliando. Isso. É verdade, exatamente isso. E também tem o trabalho do sopro na área mediúnica, que eu já estudei isso, só que eu estou um pouco esquecida. Ele vai falar aqui. Não vai dar para nós estudarmos o sopro na sua acepção total, mas ele vai dizer como que se dá isso. Não é? Então, tanto o passe quanto o sopro está ligado a quê? Ao tratamento e às curas. Né? Uma vez, eu lembro, assim, eu ficava ali embaixo entregando a receita e tinha um conhecido meu que, quando dava umas 15 para as 9, ele chegava no André. Vim tomar um passe. Eu vi uma vez, vi a segunda, a terceira vez, falei assim, olha só, fulano, está adiantando nada teu passe, não. Por quê? Eu falei, você só vem tomar o passe e a palestra você não escuta? Tem que escutar a palestra? Eu falei, lógico. Talvez você escutando a palestra não precise nem do passe. Você está sentadinho ali, você chega às vezes meia hora antes. Quantas vezes, todos nós já passamos por isso, ouvimos a palestra, estamos ali nas nossas meditações, quando acaba, a gente está tão bem, não precisa ir ao passe. Aliás, sempre os dirigentes da tarde ou da noite falam isso. Aqueles que sentiram a necessidade ainda do passe individual. Então, algumas casas espíritas, vocês sabem disso, nem tem o passe individual, o passe é coletivo. Né? São casas menores, às vezes não tem tantos médios. Assim, então, é tudo um trabalho que começa com quem?
conosco. Eu não posso transferir apenas para o médium. Eu vou lá hoje, o Guilherme vai me dar um passe, eu vou sair de lá dançando a rumba. Não adianta nada se eu não ter me preparado para isso. Meus pensamentos não estão alinhados, eu não ter entrado em prece, não só a prece falada, mas essa prece que nós falamos aqui. E na hora ali do passe, eu estou disperso, não estou bem. Né? Então, e assim também é o sopro que nós vamos ver aqui. Vamos lá. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo. O sopro curador, mesmo na Terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Por quê? A resposta está logo depois, mas eu queria que vocês me falassem. Por que, quando nós estamos encarnados, não tomamos posse desses tesouros, como o sopro? Por falta de conhecimento. Por falta desse conhecimento mais abrangente sobre a parte espiritual e também a disciplina do ser também, né? Também. Ele dá a dica aqui, ó. 3 coisas que ele fala por que a gente perde tempo e não toma posse das coisas do espírito, das coisas da cura. Ele diz aqui. Vamos lá. Comumente vivemos por lá, ou seja, aqui, perdendo tempo com fantasia. Perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Lógico que isso não se aplica a nós. Nós somos desatentos, né, Marcos? Pois é. Foi com a Madalena que falou. Nós não prestamos atenção e fantasiamos muitas coisas que não eram para ser fantasiadas, eram para ser estudadas. Quantos médios já estudaram o livro dos médios? Quantos médios estamos, vamos botar eu, estudando o livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno? São obras que têm que ser estudadas. A codificação é a base. O Evangelho, aí ele falou da imposição de mãos de Jesus, o Evangelho, quanto de nós estamos lendo? Estudando. Eu vou dormir hoje, vou ler uma folha do Evangelho. Amanhã, de novo, vou dormir, vou ler uma folha do Evangelho. É rico. Eu consegui fazer isso com o Haroldo, naquele Evangelho do Haroldo. E aí, quando eu volto a fazer de novo, eu falei, eu não tinha prestado atenção nisso, e estou sempre descobrindo coisas novas. Porque é rico. Nessa encarnação não vai dar, mas tem que ter outras, se Deus quiser. Poder ler o Evangelho de novo, porque não perder tempo com fantasia, está tudo ali. E, às vezes, a gente vai buscar, mas porque eu vi que tem essa aqui e tal. Acreditando em futilidades. Não precisamos falar quais, não precisamos falar o quê, nem que fantasias, coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente se perde, ao invés de estudar as coisas que poderiam nos ajudar. E ele fala, vou deixar já falar, só terminar aqui, alimentando desconfianças. E alimentando desconfianças. A gente desconfia de tudo. Às vezes a gente se afasta da fantasia, da futilidade, mas fica desconfiado. Aí não aprende. Então, assim, vamos ler, vamos estudar. Uma coisa eu garanto porque está ali. A codificação não tem erro. Não tem erro. Atualíssimo. Atualíssimo. E aí nós vamos nas obras complementares, não tem erro. Chico, não tem erro. Vamos lá. Por aí vai. Né? Então, o Divaldo, as obras da Amélia Rodrigues são maravilhosas. Você lê uma obra da Amélia Rodrigues, você se transporta para o tempo de Jesus.
é uma coisa maravilhosa. Basta ler e estudar. Então, a gente, às vezes, perde muito tempo, né? Por isso que a gente não toma posse desses grandes tesouros, porque fica querendo ter posse de outras coisas. Pode falar. Oi, Marco. Oi. Quando você se predispõe a estudar realmente, com o sentimento de que você precisa aprender, não somente para você, mas para que você possa fazer a divulgação da doutrina espírita, é muito fácil, porque os espíritos bons se aproximam de você e eles te inspiram. É igual aquela pessoa que, não se sinta lisonjeado com o que eu vou falar. Embora você não tenha, como você disse no início, se preparado para dar um estudo de hoje, assim, mas você está dando um excelente estudo, porque você está de boa vontade. Então, o que acontece? Os bons espíritos estão aí aproximando de todos nós, de forma que nós estejamos em sintonia com eles. Eu tenho uma sorte, porque como eu sou tão ruinzinho, a gente fala assim, olha, coitado desse moço, eu vou ajudar. Então, eu tenho muita ajuda, sempre tive. Olha, lá na tribuna, a gente tem que preparar o estudo, sempre. Tem que estar lá, com a nossa cola preparada, tem que estudar. É verdade. E aí o estudo vai saindo, às vezes não é aquilo, determinada frase não é aquela, o estudo vai para um outro caminho, e é porque eles ajudam. Fala assim, coitado desse moço, coitadinho, vou ajudar. E a sorte é essa, né? A sorte, entre aspas, né? Porque a sorte acompanha aquele que está estudando. Então... Kardec já falava... Ele dizia mesmo, antes que eu comente ou explique alguma coisa sobre a doutrina, eu peço que você leia, porque não adianta conversar se você não tem o conhecimento. Exatamente. Ele já dizia isso, né? Vamos lá. Muito bem. Aí ele fala que quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Ou seja, se nós tomássemos posse desses grandes tesouros, não perdêssemos tempo com fantasia, com futilidade, alimentando desconfiança. O Alfredo é muito bonzoso, ele fala, ele puxa a nossa orelha e fala, vocês perdem tempo porque vocês fazem isso, isso, isso. Vocês teriam hoje à disposição processos soproterápicos, que nós ainda não temos porque ainda não tomamos posse disso. Ele continua, mas semelhante patrimônio, perguntou o Vicente, mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou o Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como passe que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, falamos dele agora, com benefícios apreciáveis, também um sopro curativo poderia, ao tempo que ele usa, poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Vamos ver porque poderia e por que ainda não é ou ainda não pode. Aí ele diz, entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Então, aquilo que eu falei, é cada um, começa de cada um. O médium, nós sempre falamos, o bom, que é o bom médium? É o médium trabalhador evangelizado, que estuda, que tem boa vontade. Não basta ter só boa vontade, nós já vimos isso aqui, aquele triângulozinho, não é? Da Joana. Não basta ter só boa vontade, você tem que se qualificar, você tem que estudar, você tem que aprender. Quais são os termos mesmo, Guilherme? Aqueles três, você lembra? Qualificar, espiritualizar... Espiritizar, qualificar... E tem mais um que daqui a pouco a gente lembra. Então, não adianta só ter boa vontade. Ter boa vontade é uma parte, mas precisamos ter o esforço individual de estudar, de estar ali disponível. Imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação,
exige boa vontade humana. Aqui é a boa vontade. Então, tem que ter boa vontade. Humanizar. Humanizar é o terceiro. Humanizar. Está aqui, a boa vontade e esforço individual. Humanizar, espiritizar e qualificar, né? Isso? Então, precisa ter boa vontade e esforço individual. Eu quero aprender até lá no plano espiritual, aqui, daqui a algum tempo, né? Eu acredito que daqui a algum tempo nós vamos estar aqui em outras roupagens, vamos ver a medicina usando o sopro curador. Entendeu? Soprar vai ficar bom, mas ainda não dá. O médium usando o sopro curador, mas ainda não é possível. Precisamos ter mais esforço individual, mais boa vontade, não nos perdendo tempo naquilo que a gente já viu aqui em cima. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Em uma semana eu viro técnico de sopro, em uma semana eu posso aprender a dar passe, não. Vai aprendendo aos poucos, vai olhando, vai estudando, vai aprendendo. Marcos, lá no André, estou te ouvindo. Lá no André, fizeram até aquela reciclagem para estudar de passe com o Francisco e com o Anderson. Muito bem. Nós tivemos. E foi muito bom. Eu refiz aquilo tudo, aquele caminho todo. Eu e muitas pessoas que estão aí, que estão aí presentes participarem. Além de eu gostar dos dois serem meus amigos, ficaram muito bem. Porque são trabalhadores e estudam. Então, foi possível fazer. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Não foi fácil. Não é fácil. Não é de um dia para o outro. Requer estudo, requer tempo, requer dedicação, boa vontade, esforço. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. O que seriam essas remunerações de vulto, hein? Você técnico do sopro fica rico? Sobre isso e não cheguei à conclusão. Como é que são as coisas em nosso Essa riqueza seria de um padrão vibratório maior, assim como o André recebe quando ele tem que viajar uma capacidade um pouco maior, né? O volitar, por exemplo, o espírito aprende lá uma porção de coisas. Eu creio que seja isso também, e como nós sabemos que é falado em bônus horas não é conseguido à toa, é conseguido com muito trabalho, com muito esforço. Com muito trabalho. E aí você, por exemplo, eu quero fazer uma solicitação em favor de alguém. Tem bônus horas para isso? Cura de um parente, alguém que você precise, Exatamente. Você recebe essa caridade. Porque você exatamente. Pode ser, eu acredito que seja exatamente isso. Seria nossas bônus horas. Olha, eu não sou Nádia, não. Quando der meu horário, eu vou ter que acabar, hein, Guilherme? Vai puxar minha orelha. Não seria a santidade das intenções, você ter aquela intenção pura, puro amor, e trabalhar sem nenhum interesse? O que ele fala aqui. Para isso, precisa conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Já falava Jesus... Mas como é que é essa pureza da boca? Já falava Jesus que não é o que sai da boca, quer dizer, não é o que entra na boca, e sim o que sai da boca. Agora quase que eu investi. Exatamente. Que é o que é sujo. Logicamente, por exemplo, em nosso lar, a alimentação, a gente viu isso no primeiro livro, ela é feita de coisas bem fluídicas. Água, sopa, enfim. Não há mais a carne, por exemplo. Então, também passa pela alimentação, mas principalmente o que sai. Então, a questão da maledicência, né? E por aí vai. Então, tem que ter essa boca, a pureza da boca é por aí. É a disciplina da palavra, né? Como é que nós vamos assoprar alguém para curar se 5 minutos antes eu falei mal de alguém? Ô, Marcos,
A boca não fala daquilo que o coração está cheio, você assopra também daquilo que o teu coração está cheio, né? Exatamente. Por isso que o pessoal brinca, olha, não provoca a cozinheira. A cozinheira está fazendo a comida lá, você dá beijo, faz carinho, ela está fazendo a comida, a mão dela está ali, a água... O magnetismo dela atuar na comida. Aí você começa a brigar com a cozinheira, você vai comer comida, vai dar dor de barriga. Então, é isso. Não. Precisamos conservar essa coisa. No dia que nós tivermos isso, essa técnica do sopro será usada mediunicamente, será usada animicamente, será usada para curar. Mas, para isso, a gente precisa passar por esse esforço, por essa boa vontade, purificar a boca, santificar as intenções. É fácil? É de um dia para o outro? Não. Mas é trabalho. Disciplina. É colaboração. Vamos lá. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha um estômago sadio. Acabamos de falar. A boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e mente reta, interessada em auxiliar. Falar o bem com abstenção do mal. É isso. Alimentação mais frugal. Isso é bom até para a própria nossa saúde. Alimentar-se de forma mais saudável. É bom em todos os sentidos. Obedecendo a esses requisitos, teremos... Aí tem aqui o sopro calmante, o sopro revigorador, o sopro estimulante e o sopro curativo. Viu, Ana? Então, daqui a algum tempo, o psicólogo vai usar o sopro calmante nos seus pacientes. Chegar lá, o sopro... Está mais calmo, então agora vamos. Revigorador. Né? Vai fazer com que você tenha mais ânimo. Estimulante, idem, e curativo. Por intermédio dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Olha como ele é importante. Conforto pessoal, estar bem consigo mesmo. Vamos lá que ainda falta uma folha aqui. E como Vicente e eu não pudemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isto não é novo. A Madalena até falou isso aqui. Isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da... Eu procurei no Evangelho, não consegui ver. A única coisa que eu vi relacionada, que eu me lembre, do sopro foi a saliva, que ele passa na terra e na vista do cego, de nascença. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quando a gente está na praia, ali no final do dia, pegar aquele... É uma coisa maravilhosa. Mais uma vez, lembro do livro do Voltei, do irmão Jacó. Primeiro lugar que o doutor Bezerra de Menezes leva ele é na praia de Botafogo, para que ele pegue o vento marinho. E agora, toda vez que eu estou na praia à noite, está cheio de espírito aí pegando vento marinho. Ele se beneficiou daquele vento, do mar, né? Muito bem. Quanto a mim, desde o ingresso em Campos da Paz, quando fui ali recolhido, em péssimas condições espirituais, tendo aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim que, chefiando este posto, tem incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações que se dedicam a iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismael recebeu alguns colaboradores de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizaram. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial.
Esquecem-se vocês que a própria a Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando o fôlego da vida? Está lá na Gênesis. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, fez-se princípio reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, olha a boa vontade de novo, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação. A mãe, que falamos aqui, entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se voltam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada, vimos agora, pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo os fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando minhas qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercou-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração, e ele interrompe o ensino sobre o sopro. Lógico que nessa 1 hora é impossível falar sobre o sopro de uma maneira mais profunda, mas o que nós precisamos saber é que ela é possível, que um dia estará aqui entre nós, tanto na medicina como entre os médicos, psicólogos, psiquiatras, entre nós outros mesmos, não é? Desde que tenhamos essa intenção mais santa, a boca mais pura e a boa vontade mais direcionada aos corações de Jesus. Muito obrigado por estar com vocês, cumpri meu horário, desculpe se passei um pouco, fiquem bem, e é muita felicidade estar com vocês sempre. Obrigado. Marcos, antes da gente encerrar para fazer a prece, você pode responder a uma pergunta aqui do Orlando, se eu souber? Perguntando para você. Tem que saber aqui, se conseguir responder. Pergunta difícil. Orlando não é fácil não, hein, Orlando? Que é pegadinha comigo. Será benéfico ao meu corpo o sopro aplicado em mim, por mim mesmo? Só ele vai poder responder isso. Se a sua intenção for boa, sim. Porque aqui, a resposta está aqui. Ó. O próprio Aniceto fala. Olha aqui, vou ler mais um pedacinho aqui. Olha aqui. Todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significado entre as criaturas. Está respondido. Porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Então, Orlando, sim, está aqui. A Aniceto que falou, não fui eu, não. O Marcos tem a autocura, né? Porque Marcos, porque nós podemos tomar o autopasse. Quantas vezes nós damos passe em autocura? Sim. Ou seja, toda vez que nós, de boa intenção, como o Marcos ressaltou aí, né, fizermos, porque não é possível dar algo, né, de benefício se a gente não orar, né? Então, a gente vai primeiro elevar o pensamento a Deus, pedindo aos benfeitores, né, que melhorem a qualidade daquilo que nós temos, né, Orlando? E imprima sobre o seu fluido o magnetismo que a cura é capaz de proporcionar. Porque aqui no capítulo, Guilherme, você tocou muito bem, o trabalho é de prece. Exatamente. O trabalho do sopro ele precede primeiro a prece. Exatamente. A prece antecede os trabalhos. E o processo, eu diria assim, a cura, ela se dá por um processo, não é um milagre. Não. Não é? Eu desejo me curar e aí me curo. Não é assim. É como você colocou, Marcos, é algo que vem da alma. E isso é um processo mesmo, onde a gente vai se purificando. Perfeito, Ana. Perfeito. Isso mesmo. Concordo. Viu como é que foi fácil? O estudo hoje foi muito fácil. No livro Passes e Radiações, de Edgar Mon, fala muito bem. Então, fica a dica para nós estudarmos isso.
Exatamente. Quem quiser se aprofundar ainda mais no sopro, pode ir na referência do passe, do Edgar Armand. Vamos, então, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo ao Marcos Davi também pela presteza e pontualidade no trabalho. E pedimos, Jesus, que nos abençoe a todos, que transforme essa disposição de estudar e aprender em realidades vivas em nossos corações, a fim de que, sempre que necessário, possamos nos predispor a servir de boa vontade. Guarda-nos, Senhor, nas bênçãos do teu amor, mas faz também com que todas as vibrações de luz e paz que, nesses momentos de estudo e reflexão, reunimos, alcance também os corações daqueles que sofrem, que necessitam de conforto e de cura também. Que tua divina luz se espalhe por sobre toda a humanidade, possamos atravessar essa transição planetária com confiança e certeza de uma alvorada de paz em um tempo breve. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.